naturalista de você tendo ideias, ir conferir essas ideias com as ideias diferentes do outro, não simplesmente impor e fazer com que ele engula goela abaixo, não, mas simplesmente vamos conferir, vamos lutar uma coisa, vamos fazer uma luta, que é como os gregos colocavam. As discussões entre ideias para os gregos, eles chamavam de pugilato. É uma luta, levou um golpe, o outro reparte um golpe. É uma coisa feita no judô. Alguém já fez judô aqui? Eu fiz judô, por isso que eu estou usando o exemplo. Judô é essa coisa maravilhosa, percebe? Porque você tem que ter uma sagacidade física, não é só a questão da força, você tem que ter um corpo inteligente que mostra a sua inteligência corporal diante da inteligência corporificada do outro. Então, a inteligência do seu antebraço e de uma coisa que você nem sabia que tinha, só aprende ali, você entra em confronto com a inteligência do antebraço do outro. E quem for mais inteligente no corpo, consegue dar o golpe, consegue o ipom e assim por diante. Certo? Ou seja, essa coisa que é o modelo do pensamento grego, a coisa da disputa, a coisa de Delfos, as disputas lá no território em declive, isso é exatamente a coisa que a gente precisa cada vez mais exercitar. É a coisa de que nós todos, não é vocês, eu não estou falando isso assim como uma pessoa mais experiente, mais velha, então vem dizer a você, não é nada disso. Nós estamos precisando juntos fazer esse tipo de exercício, abrir discussões, abrir conversas, pôr a cabeça para funcionar, tentar pensar e repensar as mesmas ou outras coisas, porque nenhum assunto se esgota, nenhum assunto tem ponto final. O ponto final não é humano, percebe? É um artifício de linguagem, é apenas, você põe assim, enquanto você não começa a escrita de novo, certo? Na verdade é tudo vírgula, é frequentemente reticência. É tudo, termina e começa reticentemente. Vocês viram, vocês conhecem Clarice Lispector? Quem já leu Clarice Lispector? Alguns já leram Clarice Lispector, é claro que você já leu Clarice Lispector. Pois bem, Clarice Lispector tem um livro deslumbrante, não é? Que também podia ser um dos pontos de partida para a gente filosofar aqui em Tarde Sem Fim, em Mil e Uma Tardes no Célia Helena, que é um livro chamado A Paixão Segundo GH. O livro começa assim, não é nem reticência, são traços. E com minúscula, começa assim, estou tentando, estou procurando encontrar. Quando o livro acaba, termina assim, estou tentando, estou procurando encontrar. E é isso, toda fala, toda escrita, todo livro, toda aula, todo discurso, toda representação, toda peça, é um pedaço artificialmente recortado de um grande discurso que o homem faz consigo e com os outros a respeito dos grandes temas. E esses grandes temas, no fundo, se reduzem a algumas questões que a gente pode sempre trazer. Quem sou? Quem somos? O que queremos? Para que estamos aqui? O que significa tudo isso? O que significamos? E isso não é alguma coisa que alguém possa dizer e você simplesmente, como é mesmo? Para aí que eu não peguei a segunda... Não é uma coisa que você anote, não há manual de filosofia. Pelo amor de Deus, se vocês encontrarem algum livro escrito chamado Manual de Filosofia, não leiam, não abram. Não existe isso. Eu já sabia disso, porque fui vítima de quando eu era adolescente. Desculpa eu ser tão biográfico às vezes, mas eu tive isso também faz parte da conversa. Eu tive depois a gente começa o assunto. Mas eu tive um professor péssimo de filosofia, coitado, era um pobre coitado mesmo, uma pobre alma, que estava ali, foi nomeado e nem sabia a propósito de que essa coisa de filosofia estava no mundo, né? E parece que ele tinha sido seminarista, por essas razões não tinha nada a ver com nada. E chegava lá, não sabia o que dizer, não tinha nada para dizer, contava umas piadas, aí a gente estudava matéria da outra aula, preparava lição de química, qualquer coisa assim que a gente precisava, de terceiro ano científico, aquele homem contando piada, a gente com pressa, cansado, tinha ido ginástica, amanhã tinha a prova de sei lá de quê, de trigonometria, aquela loucura, né? E aquele homem contando piada, né? E aí adotou o manual. Aí o que eu fazia? Eu falei, nem o manual ele dizia pra gente, nem lia o manual, não decorava o manual, não explicava, não fazia nada, o manual estava lá. Aí chegava na prova, ficava de lendo o manual, que nunca tinha lido nem ele, nem... Aí ficava, que coisa, mas aqui tem alguma coisa. Apesar de ser um manualzinho, onde estava tudo certinho, isso assim se fica, cabeceia desse... Pode ser assim, pode ser assado. Pela parte, eu ficava, que coisa, tudo tão arrumadinho, mas enfim, não sabia, né? Pensava que podia ser. Mas eu sentia que de vez em quando tinha umas palavras ali, umas coisas, alguém dizia um negócio assim, falei, eita, e eu
eu estava nessa época em grandes crises existenciais, não sabia que rumo tomar na vida, o que eu ia fazer, se era medicina, se era engenharia, se era poesia, desenho, belas artes, eu estava assim, piradíssimo. E aí também lendo livros de religião, o que vai ser do homem, aquela coisa de crise da adolescência, bem carregada. Aí eu falei, eu quero ler sobre essas coisas complicadas, né? Aí comecei, tinha aquela coisa de ir pro exército, aquele negócio, me livrei, graças a Deus, tinha um tio que disse, conseguiu que eu não servisse. Mas perdi um ano. Aí eu fiquei em casa lendo, mas em vez de ficar lendo essas coisas, comecei a ler uma figura que é interessante, né? Que eu ainda tenho uma dívida, preciso voltar a essa figura para a gente confrontar mais. Comecei a ler Santo Agostinho. Danado, inteligente, safadão, devasso, pintando e bordando, numa procura, numa angústia, a mãe, a Mônica em casa, ai meu Deus do céu, chorando, virou santo, tão Superman que foi. Então, querendo salvar o filho pintando e bordando nas saunas de Roma, aquela coisa toda, até que não sei o que ouviu, né? E aí começou a tentar procurar um caminho de verdade e salvação, né? E esse caminho de verdade e salvação para ele era uma coisa chamada filosofia. Eu falei, filosofia salva alguém de alguma coisa que ninguém quer. Aquele professor não tinha me dito, aquele manual jamais. Eu falei, esse virou santo fazendo filosofia, não deixa de ser uma coisa que dá vontade de a gente ver se é verdade, né? Aí eu comecei a ler outras coisas, Santa Teresa, comecei a ler uma gente assim, e outros místicos não cristãos também. Aí eu falei, não, eu tenho que conversar com essa gente melhor e tal. Aí, como podia ser tanto engenharia como medicina, como belas artes, eu falei, eu vou fazer filosofia, vou ver o que dá e tal. Aí fui fazer, não saí. Pois bem, por que eu estava falando isso? Bem, o que eu estava querendo dizer a vocês, em resumo, vocês estão cansados, dá uma paradinha, a gente querem? Para a gente voltar para uma coisa mais... Tem um cafezinho aqui, para quem quiser. Não, eu estou bebendo água. Eu não sei que hora nós começamos, querem dar uma paradinha? Olha, eu falei com o Célio, eu não sei que tempo vocês dispõem, eu estou aqui para falar. Fico falando, enfim. O tempo que vocês quiserem. O que vocês acham razoável do ponto de vista de ter compromisso, do ponto de vista de aguentarem essa falação? Sinceramente, não tem hora marcada. Cuidado, defendam-se. Olha, eu já falei 6 horas uma vez, nunca mais. Hein? Não, foi uma vez na Abril, eu comecei umas 5 horas da tarde, quando acabei pensando que estava anoitecendo, era 11 e tanto da noite. Mas era um assunto dos bons. Mas então, querem dar uma paradinha? Tá, vocês querem falar alguma coisa? Quero ouvir vocês, levantem alguma coisa. O que vocês estão achando disso? É um papo cabeça muito pirado? Alguma coisa foi estranha para vocês? Esquisita? Sim, parece uma coisa meio delirante. Ele deve ter tomado uma bolinha hoje. Vocês acham? Alguma coisa assim, o que vocês acham? Vocês acham que isso faz sentido? O que vocês acham dessa coisa de nós estarmos prisioneiros da ilusão e tentarmos, se é que tentamos, né? Sair disso? Filosofia como desilusão. O que vocês acham disso? Parece uma coisa estranha. Que ideia vocês tinham da filosofia? Vocês imaginavam que era assim uma coisa tipo geometria, que vocês aprendem na primeira aula os axiomas básicos, depois vão dominando aquelas coisas, daqui a pouco estão fazendo demonstrações de teoremas, certo? Vão conquistando informações e vão sabendo coisas muito certinhas que você pode anotar, que são verdadeirinhas e vão ficando ali para sempre. A soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus, né? Olha, filosofia, isso eu digo muito, né? Em alunos, a curso, de vez em quando em conversa, eu gosto de dizer, é uma coisa muito fascinante, porque ao contrário do que alguns filosofantes dizem, mas eu discordo, ela não te dá verdades e garantias. Ela, ao contrário, ela problematiza até aquilo que você pensava que estava resolvido, certo? O que parecia resolvido, tranquilo, estável, pelo menos isso está certo. Por exemplo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Hoje dizem, pelo menos isso eu acho que dá para... A filosofia diz, depende. Não é? Aliás, quem diz isso é um grande pensador que a gente vai falar sobre ele, que vai ser o ponto final das nossas conversas, que é um contemporâneo nosso, um francês, Gaston Bachelard,
que trabalha sobre a questão da imaginação de uma forma extremamente original e que eu acho muito importante para todas as pessoas, quaisquer pessoas, mas sobretudo